Boa noite, Matildes. Boa noite, Matildos. Você já ouviu falar da Condessa Sangrenta? A vampira que se banhava em sangue para permanecer jovem. Elizabeth Bathory foi uma mulher considerada a pior serial killer da história da humanidade. Estima-se que ela tenha matado e torturado algo próximo de 650 pessoas, sendo a grande maioria delas meninas, para poder utilizar do sangue dessas jovens para se banhar e permanecer jovem. Vem comigo que eu vou te contar essa história. Caiu na boca de Matilde e virou assunto. Elizabeth Bathory, Condessa Sangrenta. Existem vários filmes, livros, séries, mas quem foi essa figura enigmática da história? Elizabeth Bathory nasceu em 7 de agosto de 1560, localidade chamada Nyírbátor, na Hungria. Filha de George Bathory, que era conhecido por ser muito rigoroso na punição das pessoas que eram contra ele. Então a história de maus tratos e violência já vem desde os pais. Seu pai era casado com uma prima. Naquela época era muito comum os casamentos entre primos, tio e sobrinha, com parentescos. Elizabeth tinha a saúde bem debilitada desde criança. Acredita-se que tenha a ver com a questão do parentesco dos pais. Elizabeth apresentava crises de raiva e epilepsia. Alguns historiadores acreditam que, devido a essas crises de epilepsia e raiva, acabaram acentuando a sua personalidade violenta e sádica. Quando Elizabeth tinha por volta de 9 anos, o castelo da sua família foi invadido por inimigos e as suas irmãs mais velhas foram torturadas, estupradas e mortas na sua frente. A infância da Elizabeth já foi regada com muita violência, com muito sadismo. Ela presenciou o pai castigando, torturando um cigano que tinha sido acusado de roubo, e o pai colocou esse homem, esse cigano, dentro da barriga, abriu a barriga de um cavalo já morto, colocou o homem lá dentro e deixou só a cabeça do homem para fora até que ele morresse à míngua. A família inteira dos Bathories é uma família de extremo sadismo e violência. Quando ela tinha 11 anos, ela ficou noiva do seu primo, Ferenc Nadasdy. Com 15 anos, ela casou com esse primo, e o marido dela, ele era, o Ferenc, né, que eles se casaram, ele era do exército, e ele era conhecido, ele era um general do exército húngaro, e ele era conhecido como sendo muito cruel com os inimigos. Ele praticava todo tipo de tortura. Ele passava muito tempo fora de casa devido às suas obrigações com o exército, e com isso ele orientou a sua esposa, Elizabeth, que ela tivesse um pouco mais de pulso firme com os servos, os criados, as pessoas que cuidavam da casa. E alguns historiadores dizem que, quando ele retornava para casa, ele ensinava a ela técnicas de
tortura, para que ela pudesse castigar aqueles servos que tinham feito alguma coisa que ela não concordasse. Annette Bathory, ela é considerada a maior serial killer da história. Ela torturava as pessoas, principalmente mulheres, com um nível de crueldade muito sádico. Algumas das torturas que ela praticava é colocar agulhas nas unhas, ela espancava com pedaços de pau, com ferros, arames. Tem o relato de um ferreiro que prestou depoimento quando começaram a investigar os crimes, que ele construiu uma jaula de ferro que se puxava e que dentro dessa jaula tinham ferros pontudos e que esses ferros, dependendo do animal, porque quando ele construiu ele acreditou que fosse para algum tipo de animal, causariam sangramento até a morte. Iniciou as suas práticas de violência com servas, criadas, escravas, que não tinham, digamos assim, muita relevância naquela época. Pela história, conta-se que ela tinha 4 possíveis cúmplices. Um serviçal chamada Fexon, mulher chamada Helena, mulher chamada Jo, que era a ama de leite dos seus filhos, e uma lavadeira chamada Catarina. As 3 mulheres, elas procuravam as vítimas. Elas iam nas casas das pessoas, dos vilarejos, e essas mulheres, elas eram, digamos assim, as caçadoras. Porque Elizabeth era da nobreza, era uma madame, era uma senhora fina, ela não ia ficar atrás das vítimas. Então essas 3 mulheres que eram suas cúmplices, elas iam atrás das vítimas. Elas iam nos vilarejos, nas casas humildes e requisitavam meninas entre 11 e 15 anos para trabalharem como serviçais na casa da condessa. Em troca, muitas vezes, elas ofereciam dinheiro ao pai e à mãe dessas meninas. Em alguns casos, elas ofereciam um arranjado para um casamento um pouco melhor para essas meninas, lembrando que eram de famílias pobres, humildes, simples. Então as meninas iam. Elizabeth Bathory, a Condessa Sangrenta, só existe um único retrato que tem bases como sendo original, que é este aqui, que segundo historiadores foi pintado por volta de 1585, quando Elizabeth tinha próximo dos seus 25 anos, já era casada, já tinha uma certa fama de ser um pouco violenta com a criadagem. Este retrato, ele desapareceu por volta de 1990. Este é o único retrato, a única imagem tida como sendo oficial da condessa. As torturas que ela praticava, elas variavam, o sadismo, a maldade variava de acordo com a época do ano. Quando era inverno, ela colocava as vítimas, as meninas, nuas na neve, até que essas, depois de estarem todas escangaiadas, machucadas de tanta agressão, de tanta tortura, morriam por hipotermia. Quando era calor, ela fazia o contrário. Após ela realizar todo tipo de agressão, ela pegava esse corpo, essas meninas, e amarrava numa árvore,
ela não, vale salientar que ela mesmo não pegava e não carregava. Os seus cúmplices, aqueles que lhe ajudavam a esconder, a praticar, a prender essas meninas. Amarrava numa árvore, com o corpo todo ferido, coberto por mel, e deixava que os insetos e os animais fizessem o restante. A história, a narrativa, o nome Condessa Sangrenta surgiu através de boatos, mais uma vez salientando que muito se fala sobre essa pessoa, mas algumas coisas ficam perdidas num limbo de lenda, boato, realidade. Já se passou também muito tempo, que ela se banhava com o sangue das jovens. Lembra que eu falei que um ferreiro falou que fabricou uma gaiola gigante que puxava e que erguia essa gaiola e que tinha espetos de ferro que ficavam, dependendo do animal que colocasse ali, que no caso não eram animais, eram pessoas, meninas. Aquilo ia perfurando a pele e o sangue ia jorrando. Relatos de testemunhas dizem que ela sentava-se completamente nua debaixo dessa gaiola e deixava o sangue cair por sobre o seu corpo, porque ela acreditava que o sangue dessas meninas jovens, puras, iria lhe dar uma longevidade, ou seja, ela queria ficar jovem para sempre. Em 1600 começaram a chegar até o então rei Matias II denúncias de desaparecimento de jovens, porque as meninas iam trabalhar na casa dela. Essas meninas desapareciam. Algumas famílias nem ligavam, mas algumas famílias foram atrás, foram procurar, que não viram mais, e começaram a chegar até o rei Matias II denúncias de que meninas tinham ido trabalhar lá e tinham desaparecido, tinham sumido. Tem um relato que supostamente uma mãe de uma dessas jovens que tinha ido trabalhar na casa dela bateu lá à procura da filha e foi informada que a filha tinha morrido por causas naturais. Esta mãe prontamente procurou o serviço de polícia, digamos assim, né, do rei Matias e fez uma denúncia. Em 1604, o marido da Elizabeth Bathory, Ferenc, morreu. Aí ela mudou-se para Viena, na Áustria, mas manteve esse castelo onde ela morava, que era o local principal que ela praticava as torturas. Dentro deste castelo, segundo informações de testemunhas, tinha o calabouço onde as meninas eram presas, mantidas lá, e tinha uma outra sala que era uma sala exclusiva para as torturas, onde tinham várias ferramentas para tortura. Ela começou a ficar um pouco sem meninas. Aquelas mulheres que iam nos vilarejos atrás de meninas para levar para ela, já não estavam conseguindo mais que meninas fossem para casa dela, porque já corria boatos do que acontecia ali. Então ela cometeu o que talvez tenha sido o pior erro que ela poderia ter cometido, que foi o quê? Ela pegou a filha de uma família poderosa, influente. E esta família, obviamente,
foi e deu queixa. Ela foi e pegou outra. Ela pegou várias meninas de famílias abonadas, famílias que tinham acesso ao rei Matias II. Em 610, o rei Matias resolveu, olha que foi 10 anos depois, resolveu abrir uma investigação para o que estava acontecendo. Ele começou a ir atrás dos serviçais que trabalhavam na casa dela, de pessoas, de familiares de meninas que tinham sumido. Ele designou George Turzo, general do exército, de investigar essas suspeitas e acusações. Passou a ir atrás das famílias das meninas que tinham desaparecido, de serviçais que já tinham trabalhado lá. Após ouvir várias testemunhas, pegar depoimentos de várias famílias que as suas filhas, as suas sobrinhas, as suas irmãs tinham ido para lá trabalhar com ela e tinham desaparecido, ele resolveu ir até o castelo com uma equipe de militares, e quando ele chegou lá, segundo informações dos historiadores, ele encontrou nas masmorras restos mortais, já em estado de decomposição de meninas, encontrou algumas ossadas, encontrou a tal sala que era onde ficavam toda sorte de tipos de ferramentas de tortura, mas que foi o fator determinante para efetivamente acusar Elizabeth Bathory de ter cometido todos esses crimes foi um suposto caderno que estava escrito com a letra da Condessa Elizabeth Bathory, que tinha o nome de todas as vítimas, somando um total de 650 meninas que foram mortas por ela. Junto com os depoimentos dos 4 que eram os seus auxiliares nos crimes, que lhe passaram informações mais precisas. Faxon, que era o serviçal, o homem, que era o único homem dentre os 4, ele até inclusive passou a localização de alguns lugares nas redondezas do castelo onde tinham valas com corpos que ele enterrava dessas meninas. Com toda a investigação que foi feita para comprovar que a Condessa Elizabeth Bathory era realmente culpada por todos os desaparecimentos de meninas e mortes, ela foi condenada em 1610, porém, como a família Bathory era uma família de extrema influência na Hungria, uma família da nobreza, era uma família abonada, era uma família que tinha fortes ligações com a Casa Real, comandada pelo rei Matias II, e também com a Igreja Matias II, devido a todo o histórico da família, para não manchar, para não sujar a história, o sobrenome Bathory, condenou Elizabeth Bathory, a Condessa Bathory, à prisão perpétua em uma sala do seu próprio castelo. Esta sala, esse quarto, esta prisão foi completamente fechado, selado, deixado apenas alguns buraquinhos para a entrada do ar e um buraquinho um pouco maior que pudesse entrar os alimentos, os pratos que eram servidos diariamente para ela, juntamente com água. Em 1614, ou seja, 4 anos após ela estar
nesta prisão, isolada, sozinha no escuro, ela foi encontrada morta, possivelmente por causas naturais, já que ela já estava com 54 anos na época. Os 4 cúmplices que participaram dos crimes junto com ela, todos eles foram condenados à fogueira. Todos foram mortos, porque não eram pessoas, digamos assim, importantes na sociedade, que não precisava se cuidar, zelar pelo sobrenome. Então essas pessoas foram condenadas e mortas na fogueira. A história da Elizabeth Bathory rendeu muitos filmes. O primeiro filme que foi lançado com a temática da história da Elizabeth Bathory foi Condessa Sangrenta, em 1971. Tem um livro também bastante famoso, escrito por Tori Telfer, Lady Killers, ou seja, Mulheres Assassinas. Em 2011 foi lançado o livro Condessa Sangrenta por Alessandra Pizarnik. Em 2015, a 5ª temporada da série americana American Horror History, intitulada Hotel, tem uma personagem que é interpretada pela Lady Gaga, que faz referência à Condessa. Na série do American Horror Stories, assim como em outras séries e filmes, essa Elizabeth Bathory, ela é retratada como sendo uma vampira. Pegaram a história que ela banhava-se com o sangue das meninas para permanecer jovem e colocaram dentro do contexto de que, na verdade, ela bebia este sangue porque ela era uma vampira. Vampiros são imortais, entre aspas, né? Nas histórias de vampiros, os vampiros eles vivem muitos séculos, até milênios. Então, tem essas narrativas assim, de que a Condessa Elizabeth Bathory foi uma vampira. Em 2014, quando fez 400 anos da morte da Condessa Elizabeth Bathory, o vilarejo de Katice, na Eslováquia, fez uma restauração no castelo para receber visitação. Esse castelo é aberto para receber visitação de público. Tem réplicas de vestidos, réplicas de algumas coisas daquela época. A localidade onde está o castelo, eles utilizam bastante do turismo em cima do nome da Condessa Elizabeth Bathory. Tem vinhos, tem lojas, tem várias coisas com a foto, o retrato, o nome desta figura ilustre deste local. A Condessa Elizabeth Bathory. Eu com certeza gostaria de conhecer este castelo. Esse tipo de visitação, assim, eu curto muito. Eu até fiz uma pesquisa, né, básica, pelo TripAdvisor, os viajantes e tal coisa, aí a galera fala que é legal, enfim. Então, se você algum dia for para a Eslováquia, quiser passar lá pelo vilarejo, conhecer o castelo da Condessa Elizabeth Bathory, é aberto a visitação. Pode comprar um souvenir, um vinhozinho, trazer para casa um vinho com a cara dela. Tem um vinho que o nome é Lágrimas de Donzela. Tem algumas outras bebidas que o nome é Sangue de Virgem, enfim. Toda assim uma narrativa voltada para o turismo, né? Porque a galera tem que ganhar dinheiro em cima desta figura
histórica, que é conhecida como uma das primeiras serial killers mulher que já existiu e das mais sádicas, que tem nas costas nada mais do que nada menos 650 mortes de meninas. Não deu certo, né? Com 54 anos, morreu até jovem, né? Obrigada a todos que assistiram, obrigada a todos que me acompanham aqui nesse humilde canal. Peço que, se puderem, deixar o like, comentar, marcar algum amigo, mandar história para algum amigo, para ajudar esse pequeno canal que ainda está no processo de crescimento. E este foi mais um vídeo da sexta história, lembrando que caiu na boca de Matilde e virou assunto.